Estudo Bíblico. Vocacionados para uma nobre missão: ser e fazer discípulos. Lição 10. Restaura, Senhor, a nossa pátria. Texto base: Jeremias, capítulo 33, versículos do 1 ao 9. O objetivo da lição é refletir sobre como o discipulado prepara líderes que promovem unidade e não divisão. A liderança madura, como a de Davi, é capaz de reconciliar corações e conduzir o povo segundo a vontade de Deus. A partir do capítulo 33 do livro do profeta Jeremias, estão registrados os momentos finais do reino de Judá, pouco antes da queda definitiva de Jerusalém para a Babilônia. Foi um período marcado por tensão política, cerco militar, crise espiritual e rejeição à palavra profética. O Senhor falou sobre o renovo justo, apontando para a continuidade da linhagem davídica e para uma esperança futura, além da destruição iminente. Ou seja, enquanto o cenário externo era de juízo, Deus declarava restauração. Deus ofereceu esperança e restauração futura, porém o povo e seus líderes persistiram na resistência e na rejeição da sua palavra. Esse era o retrato de uma nação à beira da queda, de um profeta fiel em meio à oposição e de um Deus que, mesmo anunciando juízo, continuava prometendo redenção. O cenário era de tensão entre juízo iminente e esperança futura, mostrando que a fidelidade de Deus permanece mesmo quando a infidelidade humana prevalece. Primeira reflexão: existe um comprometimento moral. Desde os tempos mais antigos, o pecado é uma tragédia que tem destruído e derrubado impérios, nações e reinos. A nação de Judá estava em crise, estava sendo devastada e a razão era o pecado. O pecado é o pior de todos os males. Ele é o opróbrio das nações. A exemplo de Judá, o nosso país também está em crise. Não há como negar, e uma das nossas maiores crises é a moral. Nosso país está vivendo em um charco de iniquidade. A cada dia, em nossa pátria, a rebeldia dos filhos contra os pais ganha novas proporções. A corrupção por parte das autoridades, que deveriam ser o exemplo de lisura, se torna institucionalizada. Não podemos continuar convivendo comodamente com o crescimento alarmante de crimes, assaltos, estupros, sequestros. Se olharmos pelo retrovisor da história, lembraremos de que grandes impérios caíram por causa de seus pecados. A Babilônia caiu numa noite de orgia. O Império Romano só caiu nas mãos dos bárbaros porque já estava podre por dentro. Judá, por causa de seus pecados, foi parar no cativeiro. O Brasil geme, nosso país está sendo esmagado por causa de transgressões humanas. É urgente um batismo de arrependimento sobre a nossa pátria. Somos a expressão do reino de Deus neste mundo. Como Igreja de Jesus, mesmo nos cenários mais caóticos e complicados, prosseguimos com a missão de proclamar o Evangelho e de resgatar pessoas que estão a caminho do inferno. Precisamos reafirmar que, como Igreja de Jesus, temos uma vocação profética,
de nos levantarmos contra as trevas que governam sobre o sistema deste mundo. A Igreja de Jesus precisa assumir seu papel intercessor pela nação. Nossa nação é bendita, o nosso povo é abençoado. Segunda reflexão: existe um comprometimento espiritual. A nação de Judá estava longe de Deus, e foi exatamente o seu distanciamento de Deus, a sua apostasia, a sua idolatria, que conduziu o povo ao cativeiro. Jeremias, por 40 anos, proclamou uma mensagem de advertência. O povo ouviu dos lábios do profeta um chamado ao arrependimento. A mensagem proclamada pelo profeta denunciou que a nação de Judá deveria se voltar não para uma crença, não para uma religião, não para um ritual, mas sim para Deus. O povo estava seguindo a ídolos. E a exemplo da história do Reino do Sul, o Brasil, com o seu povo, também decidiu se distanciar de Deus. Nossa pátria está cheia de crendices, centenas de ídolos têm sido adorados. Deus está exigindo arrependimento. Deus está exigindo mudança. O pecado da nossa pátria está ferindo o coração de Deus. A idolatria brasileira teima em zombar da cruz de Jesus. O pecado sempre foi uma afronta à santidade de Deus. Deus espera da nossa nação, a partir da Igreja, uma volta sincera e profunda para Ele. Há uma necessidade de mais vida no altar. Nossa restauração como nação não está fundamentada nos acordos internacionais, mas numa volta sincera e genuína para Deus. É hora da nossa nação colocar a boca no pó. Estamos acompanhando com tristeza o crescimento de toda sorte de heresias invadindo nossa nação. Está crescendo o número de crentes supersticiosos que creem em lenço ungido, em rosa ungida, em água fluidificada. Nossa nação está caída. Nossa pátria amada está doente. Nosso país precisa de cura. O povo brasileiro precisa se voltar para Deus. As igrejas brasileiras podem e devem exercer a autoridade que receberam de consagrar esse país ao Deus eterno. É tempo de clamarmos: restaura, Senhor, a nossa pátria. Terceira reflexão: oração, o caminho para a restauração. A direção que Deus deu para Jeremias diante da corrupção de valores vivenciada pela nação de Judá foi que ele deveria clamar em busca de respostas, pois, se assim fizesse, não apenas suas orações seriam ouvidas, mas também receberia a revelação de coisas que ainda eram desconhecidas. De acordo com a Bíblia, é por meio da oração que discernimos o que Deus está falando e compreendemos a direção que Ele está nos dando. Charles Spurgeon afirmou que a oração é muito mais do que um simples pensamento ou simples palavras dirigidas aos céus. A oração é vivenciar um encontro íntimo com o Pai cuidadoso, o Todo-Poderoso do Universo. Martin Lloyd-Jones certa vez escreveu que a oração é, sem sombra de dúvida, a mais elevada atividade da alma humana. Segundo este influente pregador galês do século XX, o homem encontra-se no seu melhor e mais elevado estado quando de joelhos permanece face a face com Deus. O comentarista J. Oswald Sanders afirmou que a oração reveste o homem
insignificante de uma espécie de onipotência. Um puritano do século XVII, pastor John Preston, disse que Deus recebe as nossas orações não por seu número, mas por seu peso. E o peso da oração não está relacionado com o que os lábios expressam, mas com a temperatura do coração. Precisamos de menos apresentação pública e mais entrega no secreto. O que Deus afirmou para Jeremias é que todo clamor encontrará resposta. O clamor sincero alcança o coração de Deus. É através da oração que os propósitos de Deus são estabelecidos e o nosso relacionamento com Ele aprofundado. Orar a Deus é o exercício mais nobre e o esforço mais sublime, o fato mais real que o homem pode realizar. Devemos devolver à oração o seu devido valor. Agora vamos concluir o estudo de hoje. O nosso chamado é para a manifestação de uma consciência profética. Não podemos negligenciar a responsabilidade que temos de apresentarmos a Deus, por meio da intercessão, o rumo do nosso país. É tempo de nos apropriarmos da vida abundante que Cristo nos oferece. É tempo de experimentarmos o poder que nos foi prometido. É tempo de aumentarmos a presença de Deus em nós e entre nós. Se Deus estiver próximo a uma igreja, logo esta igreja sentirá ardentemente o desejo de orar. Se Deus não estiver próximo a uma igreja, um dos primeiros sinais de sua ausência será a negligência quanto à oração. A oração é a principal maneira de vestirmos a armadura de Deus. Quando nossa vida de oração é fraca, nossas defesas espirituais baixam e nos tornamos vulneráveis aos ataques de Satanás. Não são de grandes talentos, de grandes estudos ou de grandes pregadores que a nossa nação está necessitando, mas de cristãos grandes, discípulos de Jesus, grandes em santidade, grandes em fé, grandes em amor, grandes em fidelidade, grandes em oração. Para pensar e agir. Primeiro, como podemos ser instrumentos de restauração em nossa nação? Segundo, como podemos manifestar esperança em meio à corrupção moral? Terceiro, como a oração influencia nas decisões pessoais e nos ambientes espirituais. Esperamos que este estudo lhe ajude na compreensão da Bíblia Sagrada. Obrigada por permanecer até o final em nosso refúgio. Aqui você encontrará outros textos e estudos bíblicos. Compartilhe você também esta mensagem. Através dos links na descrição deste vídeo, você terá acesso à nossa estante virtual com diversos livros. Até o próximo encontro.